Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, estamos começando mais um Conversa Batista e hoje temos um tema bastante palpitante sobre o envelhecimento da população. Você sabia que a população brasileira de idosos cresce acima de toda a média mundial? Você sabia que a população idosa nos últimos 10 anos no Brasil cresceu acima de 50%? Você sabia que entre 1980 a 2060 a expectativa de que idosos com mais de 80 anos cresça 27 vezes? Isso no ano de 1980, os idosos com mais de 80 anos eram 1 milhão. E agora, em 2060, a expectativa é que seja 19 milhões. Temos essa problemática e hoje estamos aqui com a irmã Mara, que ela é presidente do Lar Canaã. Esse lar que é uma instituição de longa permanência, como se chama tecnicamente. Sim. É uma instituição que tem a Igreja Batista do Lago Norte como mantenedora. E nós sabemos que esse é um drama que nós vivemos como sociedade, como Brasil e o mundo inteiro, na verdade. Irmã Mara, seja bem-vinda ao nosso programa Conversa Batista. Obrigada. Nós temos esse problema, essa problemática, né? Nós vemos hoje, irmã Mara, a população de maneira geral cresce, naturalmente, a população crescendo, as populações migrando para os grandes centros, para as cidades, e vemos um fator sociológico que é também, juntando a esses outros, a população, a idade, a expectativa de vida crescendo, é como se tivesse envelhecido muito rapidamente. Nós não tivemos as outras gerações um preparo a cuidar dos idosos. Isso é um problema que está surgindo, mas uma velocidade que nós não estamos tendo tempo como população, como sociedade, de aprender isso. Então estamos vivendo. Entendemos que o próprio Estado não está preparado para isso, para cuidar dos seus idosos. E chegam as últimas cordas da sociedade, ou as mais primárias, que é a própria família, muitas vezes lidando com dramas desse paradoxo pós-moderno de todo mundo querer viver isolado, sozinho, a sua vida, e lidar com os avós, com os pais, com as pessoas de maior idade. Então, você tem a palavra para falar um pouco da sua percepção desse problema que nós estamos vivendo como nação. Tem vários agravantes, eu acho, como o senhor mesmo falou, porque as famílias hoje, a maioria das pessoas trabalha. E quando as pessoas chegam na idade avançada, eles não têm muita condição de cuidar desses idosos por falta de tempo, porque não pode deixar os seus trabalhos, né, para poder cuidar dessas pessoas. E além disso tem os conflitos na própria família, então o que a gente percebe também é que isso também cresce, porque esses conflitos eles requerem alguns cuidados que a população ela também não se atenta para essas questões, né? Não conseguem solucionar esses conflitos e também há uma pitada aí isso incrementa um pouco essa questão. Tem também a demanda que vem aumentando, como o senhor mesmo colocou agora, a quantidade de idosos no Brasil ela vem aumentando. Então o que acontece é que nós carecemos de instituições muitas vezes para poder cuidar dessas pessoas. Então essa demanda também aumenta muito nos últimos tempos, né? E além do que, uma coisa que eu gostaria de explicar para as pessoas, antigamente a gente conhecia essas instituições como asilos. Atualmente nós conhecemos essas instituições como instituição de longa permanência de idosos. E por quê? Qual é a diferença entre os asilos e as pessoas, elas associam essa questão, a palavra asilo, como uma instituição que a pessoa vai ser largada e jogada lá e não vai ter auxílio nenhum, não vai ser bem cuidada, né, digamos assim. E numa instituição de longa permanência de idosos, essa questão ela é muito melhor trabalhada, porque nós temos obrigação hoje em dia pela lei de ter tudo aquilo de que um idoso necessita. Então, além do cuidador, tem um médico, tem um fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional, tem as cozinheiras que também são especialistas nisso, tem a nutricionista que vai cuidar especificamente dos nutrientes necessários, né, para a pessoa, daquela faixa etária, das condições. Se há uma prescrição médica específica, a nutricionista vai cuidar
especialmente daquela pessoa, e a instituição ela vai fazer a comida específica para essa pessoa. Então, é uma concepção muito diferente daquilo que nós antigamente tínhamos como um asilo, né? Uma instituição largada, digamos assim. Com certeza, esse olhar e as demandas legais, é impressionante isso, acho que é um drama que a gente vive, é um antagonismo. À medida que hoje, mais que quantos por cento? 80% da iniciativa para com o idoso encontra-se na iniciativa privada? Na iniciativa privada. O Estado, geralmente, o que a gente vê, né, é que essa obrigação, digamos assim, ela tem sido passada para a iniciativa privada, exatamente porque é muito caro manter essas instituições. É interessante porque é passado, mas isso é uma obrigação do Estado e o Estado não cumpre, mas à medida que, eu sei porque nós acompanhamos um pouco até, o Estado cobra um nível altíssimo qualquer entidade, qualquer instituição que queira trabalhar para o idoso. Então o nível de exigência é altíssimo, não é alto, é altíssimo, sabemos disso. À medida que ele não atende isso, né, pelo caráter dirigente da nossa Constituição, das garantias fundamentais da saúde, do cidadão, o Estado não dá isso, mas à medida que a iniciativa privada, que mais de 80% para com o idoso vem da iniciativa privada, tem que atender uma demanda, eu diria que é justa, claro, mas não é justa, só é incoerente porque o próprio Estado não está fazendo a parte dele, que eu acho que o idoso tem que ser todos os cuidados, sim, né? Mas o Estado não fazendo exige o que ele mesmo negligencia. Isso, e aí eu não tiro a razão do Estado em supervisionar e cobrar essas instituições, porque realmente são pessoas mais frágeis, com certeza. E elas requerem realmente cuidados especiais. Nesse aspecto o Estado tem que guardá-las mesmo. Tem que guardar e tem que vigiar, digamos assim, tem que acompanhar, porque há instituições que realmente não zelam por essas questões. Então eu acho que cabe realmente. Isso. Mas por outro lado, há instituições que são muito respeitadas, né, muito zelosas, e que o Estado por vezes ele dificulta. De certa maneira ele dificulta cobrando tantas coisas, que exigências assim, por questões mínimas. Eu falo isso porque para a gente começar a funcionar no Lar Batista Canaã, nós tivemos muitas exigências. Para vocês terem uma ideia, ao longo desde que a igreja ela recebeu a permissão, né, para poder construir lá onde hoje funciona o Lar Canaã, até esse momento, e nós começarmos a funcionar, foram mais ou menos uns 6 anos e meio. Então, desde que propusemos uma planta, um projeto que a Visa DF começou a analisar, até aprovar, que foram mais ou menos uns 2 anos e meio, até nós conseguirmos os recursos para a gente poder construir e, depois de construído, adequar para todas as exigências legais. Então esse percurso foi aproximadamente de uns 6 anos. 6 anos. Mais ou menos isso. Quer dizer, para uma iniciativa voluntária, sem essa obrigatoriedade por iniciativa, assim dizer, há muitas vezes desiste. É praticamente quase que inviabilizadora, porque não vem o recurso. E sabe a instituição que prefere não viver com os recursos do Estado, porque seria uma outra questão com o Ministério Público também, que praticamente seria uma coisa muito difícil. E eu digo, uma motivação, uma demanda que nós temos na sociedade que vivemos e ainda tantas dificuldades, isso é dramático para manter essa motivação. E mesmo para a iniciativa privada, o que acontece é que há exigência legal de termos todos os profissionais que dão assistência aos idosos. Então, se a gente for levar em consideração todos esses profissionais exigidos, a folha de pagamento ela é muito alta. Ela é muito alta porque requer muitos técnicos para acompanharem, para cuidarem, o revezamento entre os cozinheiros, né, as cozinheiras. Muito bom. Eu queria que você me falasse disso mediante, a gente falou naturalmente do crescimento da população. Crescimento da população, a tecnologia e medicamentos, tecnologia da medicina, mesmo a despeito de tanto drama de saúde que a gente vive na saúde pública, né? Mas tudo isso crescendo, são coisas que apontam numa mesma direção. Medicamentos, tecnologia, a essa população que está vindo um
pouco mais jovem, que ainda vai ficar mais idosa daqui a alguns anos, né? Dentre delas talvez eu me inclua, mas está crescendo com a outra preocupação, uma preocupação em alimentação, para viver mais. Isso tudo se junta numa mesma direção. E eu queria que a gente conversasse sobre isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Do Conversa Batista volta já falando sobre o envelhecimento da população brasileira de maneira especial. Estamos aqui com a presidente do Lar Batista Canaã, uma entidade mantida pela Igreja Batista do Lago Norte, a irmã Mara. Daqui a pouquinho a gente volta. Ao trabalho crente, com incessante ardor, vamos enquanto temos nossa vida em flor, vamos enquanto é dia, com força trabalhar, pois quando chega Olá, o Conversa Batista está de volta, mais uma vez conversando sobre envelhecimento da nossa sociedade, de maneira específica a população brasileira. Estamos aqui com a irmã Mara, ela é presidente do Lar Batista Canaã, uma instituição mantida pela Igreja Batista do Lago Norte. Irmã Mara, o Lar Canaã começou suas atividades agora, bem recente, né? E nós estamos aqui justamente para falar dessa grande oportunidade social, vamos dizer assim, desse braço tão importante numa escassez de instrumentos e ferramentas sociais como essa. Né? Quando foi que começou Isso. A Igreja Batista do Lago Norte, ela inaugurou a instituição em 9 de dezembro e desde então a gente começou a efetivamente divulgar para que algumas pessoas pudessem morar, né? Como é uma instituição de longa permanência de idosos, é realmente para moradoras. Então nós atendemos somente a idosas e não a homens e mulheres, porque os quartos eles são uns de frente para o outro e não tem privacidade suficiente para atender os dois sexos. Então nós atendemos somente idosas. E o lar começou efetivamente o seu funcionamento dia 14 de maio último. E ainda temos vagas para aqueles que quiserem, ainda há vagas no Lar Canaã, então vocês podem procurar. E nós oferecemos todos os serviços que a legislação exige e eu diria que um pouco mais. Por quê? Nós temos cuidadores noite e dia, né? Nós temos enfermeira, nós temos médico, nós temos fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, temos as cozinheiras que ficam lá também disponíveis, nutricionista para cuidar da alimentação, né, e da dieta das idosas. Então nós oferecemos todos esses serviços, além de termos também a nossa própria lavanderia, então o que facilita muito as coisas, né? Tudo que é sujo no lar é lavado lá no lar mesmo. Tem uma lavanderia própria. Tem uma lavanderia própria, uma sala de atividades que fica não é ao ar livre, mas é uma sala de atividades que fica de frente para uma área verde muito grande, né? Então há essa preocupação com o bem-estar dessas idosas. Então, a partir do momento que elas têm maior contato com o verde, elas se sentem melhor, inclusive, né? Respiram melhor e têm essa disposição. O que também nós oferecemos como terapia ocupacional, e isso também eu considero um grande diferencial, como temos uma área verde muito grande, nós temos horta suspensa, nós temos pomar, então as pessoas que gostam de contato com o verde, elas podem também se ocupar de cuidar das plantas, de cuidar de uma horta, né? Porque tem pessoas que carecem realmente desse contato. Terapia ocupacional isso, também, né? É uma terapia muito boa. Lidar com a natureza. Isso. E outra coisa que eu gostaria também de falar, nós, como disse no início da nossa entrevista, foram muitos anos até que a gente conseguisse
colocar para funcionar o Lar Canaã, né? E por que demoramos também tanto tempo? Todas as vezes que nós íamos lá na Visa para a gente conversar a respeito do nosso projeto, o que nos diziam era o seguinte: olha, vocês vão iniciar agora, então nós queremos que vocês sejam um modelo, né? De acordo com o que a gente espera de uma instituição de longa permanência de idosos, nós queremos que o Lar Batista Canaã seja um modelo. E nós, no meu entendimento, nós conseguimos fazer com que isso realmente acontecesse. Então, todas as pessoas que chegam lá no Lar Canaã, elas ficam assim maravilhadas, porque a estrutura é muito boa, né? Todos os cômodos são muito amplos, então a gente pode caminhar por onde a gente quiser, com amplo espaço, é muito bem cuidado, tem todos os recursos que a Visa exigiu, né? E com qualidade, muito, com requinte, isso, é uma coisa muito requinte. bonita, eu sou testemunho. O senhor já foi lá, sim, né? Sim. E realmente é com requinte. Tem pessoas, inclusive, que falam assim: nossa, mas isso daqui não é uma instituição de longa permanência de idosos, né? Isso daqui está parecendo mais um hotel. Isso. Então, as pessoas se sentem realmente muito bem ali. E como tem essa facilidade de caminhar muito, então há espaço para fazer caminhadas, há espaço para fazer outros tipos de atividades que numa outra instituição menor essas pessoas não teriam como fazer. Mara, antes do último bloco, nós falamos um pouco sobre esse crescimento da população, a tecnologia com medicamentos, a tecnologia com a qualidade de vida, preocupação em se viver de fato mais, todas essas coisas caminhando numa mesma direção. E nós vemos que nós não temos uma sociedade pronta, preparada para atender isso. Nós não temos um Estado que esteja fazendo uma prestação de serviço nesse nível e muitas vezes vemos a célula máter tendo que absorver e a priori, obviamente, cuidar do seu idoso, mas às vezes vemos que não está também preparada, né? Então, o limite, como você falou há pouco no primeiro bloco, de todo mundo trabalha, há uma questão, uma reflexão sobre a pessoa que não é mais, entre aspas, útil na sociedade. Surgiu lá Canaã iniciativas como a da Igreja Batista do Lago Norte, de ter o Lar Canaã é um desafio e tanto. Você é presidente, existe uma equipe que cuida da construção, há uma administradora, todo tempo integral, profissionais, tudo isso você falou. Então, esse complexo, e hoje a Igreja Batista do Lago Norte, através do Lar Canaã, nos oferece essa possibilidade. Sim. E eu tenho certeza que é uma coisa muito sui generis e que mais alguns anos nós teremos dificuldades em encontrar entidades e ferramentas sociais, instrumentos como esse, no nosso tempo. Sim, também entendo dessa forma, pastor. Inclusive, penso que esse projeto, né, que foi uma visão excelente, uma visão do pastor Écio, que é um projeto muito importante para a sociedade, não só para a comunidade batista como um todo, né, porque a gente não recebe somente pessoas que são batistas, né, mas qualquer pessoa de qualquer outra religião, inclusive, e pensamentos, mas que foi uma visão muito boa, né, um projeto visionário, digamos assim, do pastor Écio, e que ele realmente levou a fundo isso, né, como uma responsabilidade social da nossa igreja e da própria comunidade batista como um todo, né, porque nós temos na comunidade batista, entendo eu que temos poucas instituições desse tipo. Então eu acho que ela realmente vem cumprir com o seu papel social, como a igreja também tem que fazer. Irmã Mara, e quem desejar conhecer, visitar, fazer um contato, saber como se trata de uma inscrição, do seu pai ou do seu avô querer conhecer, fazer uma visita, como é que isso pode ser feito? As pessoas podem nos visitar quando quiserem, e o endereço do Lar Canaã é no Lago Oeste, Rua 00, Travessa 5, Casa 6. Casa 6. Fiquem à vontade. Tem o contato pelo WhatsApp, que já deve estar passando aí no vídeo, não é mesmo, pastor? Isso, e a visita pode ser feita sem nenhum problema. Sim. Claro que é melhor ligar, dizer que está indo, não tem nenhuma dificuldade. Olha, o melhor horário para visita é no turno da tarde, depois das 3 horas até as 17h30. Isso, porque passa esse horário de refeição. Isso, e é o horário que elas descansam e depois elas têm outras atividades, então o melhor horário para visitas é nesse momento. Irmã Mara, leve o nosso abraço e eu fico muito feliz
pelo que certamente está acontecendo. A possibilidade, ainda existem vagas, por Sim, isso você sim. está aqui, para dizer que ainda existem vagas, Isso. né? Então isso é muito especial, uma grande oportunidade de fato. Uma coisa que eu sei que nós não falamos, mas existem 3 graus hoje de idosos. Que grau é que a casa atende, o Lar Canaã? Sim, o Lar Canaã atualmente atende ao grau 1 e alguns casos de grau 2. Não atendemos grau 3 porque ainda não temos condições de atender as pessoas que realmente necessitam de alimentação diferente, Parenteral. Parenteral, e esses ainda não temos condições. Então nós estamos atendendo ao grau 1 e ao grau 2. Isso é no que diz respeito à independência e Isso, movimento, isso. Né? Então o grau 1 e 2 já é absorvido pelo Lar Canaã, Sim. o 3 ainda não. Ainda né? não. E também só idosas, no caso só Isso, mulheres. só né? mulheres. Então, irmã Mara, muito Tá? obrigado Obrigada, pelo senhor, serviço. pela oportunidade. Nossos parabéns falar. a essa ação da igreja e do Lar Canaã e a sua equipe, que você como presidente, né, juntamente com o pastor Écio, está aí Isso, fazendo nosso grande pastor Écio, que grande- nos ajuda muito. um trabalho caprichoso no que faz. Então nós estamos muito felizes. Louvamos a Deus por isso ter nascido de uma igreja batista, Sim, no nosso meio, sim. e atendendo a nossa sociedade, sendo de fato um instrumento de Deus no mundo em que nós vivemos. Deus abençoe. Amém. Eu é que agradeço a oportunidade, pastor. Tá bom, poderosamente é um instrumento de Deus. Louvamos a Deus por isso. Mais um Conversa Batista. E você deve nos acompanhar pela CBPC TV, cbpc.org.br, nosso website, nosso Facebook, nosso Instagram, o CBPC Oficial. Pelo YouTube, você deve assinar e receber as notificações do CBPC TV Oficial. E mandar o seu e-mail, sugestão de pauta ou qualquer sugestão, falecom@cbpc.org.br. Sua Conversa Batista volta semana que vem. É a CBPC fazendo missões com você.